Quem trabalha com segurança pública não pode fazer greve. Isso já está pacificado. Vamos falar sobre isso. Agora, quem trabalha com política não pode fechar um acordo e quebrar. Isso também é um problemão. Agora, o que acontece quando quem trabalha com política e fecha um acordo e quebra, fecha o acordo e quebra com quem trabalha com segurança pública que não pode fazer greve e aí resolve fazer greve? Aí, dá Minas Gerais. Dá Minas Gerais. Que é o clima de tensão que a gente está vivendo nesse momento no Estado. Minas Gerais, ontem, viu uma cena que não se via há muito tempo. Olha, difícil puxar pela memória quando tantos policiais e seus familiares foram às ruas para fazer uma manifestação como a que a gente viu ontem. As cenas que a gente colocou no Jornal da Band impressionam. Nós estamos falando de milhares e milhares e milhares, tem gente falando que 15 mil pessoas, tem gente falando que o número foi até maior, indo às ruas para pedir aumento salarial. A rigor, eles não pediram aumento salarial. A rigor, as categorias policiais não tinham aumento desde 2015 e fecharam com o governo do Estado, leia-se, Romeu Zema, não é o governo anterior, Romeu Zema, o atual governador, um acordo para que eles tivessem uma recomposição salarial de 41,7% em 3 parcelas. Uma primeira parcela de 13%, uma segunda parcela de 12% e uma terceira parcela de 12%, 17%, não lembro o número, mas que um sobre o outro vai dar esse 41,7%. O Romeu Zema, governador, manda um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, prevendo isso, primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Primeira parcela em 2020, segunda parcela em 2021, terceira parcela em 2022. Ele fez esse acordo. Ele mandou o projeto de lei. Isso está no papel. Tem documento. Aí ele manda. Aí a Assembleia vai lá, amplia o projeto um pouco, aumenta o aumento para outras categorias. Bom, aí o que faz o Romeu Zema na hora de sancionar o projeto de lei que ele mandou? Veja, que ele mandou. Não foi o governador do PT que mandou. Não foi alguém que entrou no gabinete dele fingindo-se Romeu Zema mandou. Foi o próprio Romeu Zema que mandou. O gabinete civil dele que encaminhou. Secretaria de Governo, sei lá. Bom, aí volta para ele. O que ele faz? Ele sanciona a lei e veta, o aumento de 2021 e 2022. Mantém só o primeiro, de 13%. Aí esse ele deu. E os outros dois ele vetou. Mas por que ele vetou? Bom, ele tem os motivos dele. Claro, não é maluco, é governador do estado, empresário bem-sucedido, não se tornou empresário bem-sucedido sendo maluco. Não se tornou governador sendo maluco. E não tem feito maluquices. Mas as razões dele, pelo visto, operam em ordem cronológica. A lógica do dia seguinte interrompe a lógica do dia anterior. O nome disso é quebra de acordo. Você faz um acordo, surge uma nova realidade, você quebra o acordo. Mas isso vale em todo lugar. Você tem um pacto que se quebra, partidos que têm um acordo e rompem. Enfim, pode acontecer. Sócios que brigam, constituir uma sociedade. Eu e o Fábio vamos montar um café. A gente monta um café, a gente briga e separa a sociedade. Mudou a realidade, mudou o nosso contrato. Era um contrato, virou um distrato, tudo bem. Mas na política, falando com uma categoria da polícia militar, da polícia civil, você senta com eles e define que vai dar um aumento para uma categoria que não tem reajuste desde 2015, 4 anos, e aí você diz, olha, eu vou dar, mas eu vou fatiar. Não, tudo bem, bora. Aí paga a primeira e não paga as outras. Aí é ruptura. Rompimento é diferente. Devo R$100 ao Fábio França. Pago 30, mudou a realidade, não pago os outros 70. Como assim? O próprio contrato prevê o distrato, mas o distrato prevê uma punição.
Se você não vai cumprir uma determinada cláusula, há cláusulas prevendo o que acontece quando certas cláusulas não são cumpridas. Na lógica política, as coisas funcionam de boca, celebra-se o acordo, e daí depois ele vai e veta. Por quê? Porque ele é o governador. Bom, mas ele não mandou, mandou, e ele não vetou, e aí? Vai, ele vetou. Bom, vetou, os policiais civis militares receberam a primeira parcela, não receberam a segunda parcela, então a primeira parte desandou, que é aquele que vive de fechar acordos, quebrou um acordo. Só que ele quebrou o acordo com uma categoria complicada. Primeiro porque é armada. Segundo porque não pode fazer greve. E essa categoria armada que não pode fazer greve, ontem tirou uma greve. Resolveu que ia começar uma greve. Que começou hoje. Houve redução no trabalho do IML, os agentes penitenciários já fizeram alertas para aquilo que vai acontecer no final de semana, que não vai ter visita e tal. Por enquanto, a Polícia Militar e a Civil não fizeram grandes mudanças, a população não percebe mudanças, mas estão em estado de greve, tiraram a greve. Só que eles não podem fazer greve, mas eles decidiram fazer greve. Nada, até o momento, que sugira, embora haja preocupação, e a razão dessa preocupação, em função dessa preocupação é que nós estamos discutindo isso aqui, mas que nós precisamos resolver como conviver com essa realidade. Nada parecido com o que aconteceu no Ceará em três ocasiões. A primeira em 1997, quando policiais amotinados, trocaram tiros com as tropas de elite da PM. O comandante da PM ficou ferido, Mauro Benevides. Ficou ferido, tomou um tiro no ombro. Isso foi em 97, no governo Tasso Gereissati, que não negociou com os grevistas. E acabou resolvendo, a um custo alto. 2012, governo Dilma. O governador era o Cid Gomes. Confusão também, levante de policiais. A Dilma autorizou o envio do Exército. Foi quem comandou isso foi o comandante da 10ª Região Militar. Chegaram os policiais ao cúmulo de impedir a passagem do carro do governador que estava numa visita, num evento. Chegaram a fechar o carro do governador, não vai passar. Olha isso. Aqueles que têm que manter a ordem, aqueles que têm que impedir que os outros impeçam o governador de andar, aqueles que têm que garantir a proteção do governador, a proteção do cidadão, aqueles que têm que garantir o direito de ir e vir, falam, não vai. Foi tenso, 2012. E a mais famosa delas, que foi o motim, que aconteceu também no Ceará, em 2020, quando o então governador Cid Gomes, do evento de 2012, já era senador, e durante a greve, o Sérgio Moro, ministro, mandou Força Nacional para lá, sobrevoou junto com o general Fernando, que era o ministro da Defesa, sobrevoaram Fortaleza para ver como é que estava a situação, junto com o advogado-geral da União, o André Mendonça, hoje ministro do STF, e o Cid Gomes, então senador, já senador, resolveu protagonizar uma cena inacreditável. Ele pegou uma retroescavadeira e enfiou a retroescavadeira em cima de uma unidade onde tinha policiais amotinados, que atiraram na retroescavadeira e acertaram o senador. Sobreviveu. Ainda bem. Duas loucuras. Imaginar uma greve da Polícia Militar que durou 13 dias, e imaginar um senador da República que acha que pode pegar uma retroescavadeira e matar no peito. Por sorte, não morreu no peito. Pode matar no peito uma greve dessa jogando um trator em cima de grevista. Quem que ele pensa que é, né? Bom, essa greve de 2020 gerou uma série de prisões.
gerou uma série de processos na Justiça Militar do Ceará. Mais de 30 pessoas foram indiciadas, 35. Sabe o que aconteceu? O juiz militar absolveu todos, menos um. Todos, menos um. Ninguém foi condenado por este absurdo que aconteceu no Ceará. Ninguém foi condenado. Quer dizer, os caras pararam o Estado por 13 dias, a taxa de homicídio explodiu, aconteceu o absurdo, e ninguém foi condenado. A Justiça Militar simplesmente, de início, o Ministério Público denunciou 35, 36 pessoas, o juiz já não aceitou a denúncia contra 28 deles, já, de largada. Ou seja, um fiasco, né? Um fiasco. No Espírito Santo, 2017, 21 dias de greve da polícia. Governador Paulo Artung. Vem o Renato Casagrande, governador, se elege, o que ele faz? Anistia 2.600 PMs. Bom, então as nossas autoridades estão dizendo para os policiais o seguinte: não pode fazer greve, a Constituição proíbe fazer greve, mas se vocês fizerem greve não vai acontecer nada, não tem consequência. Aí os policiais de Minas Gerais dizem: vem cá, quer dizer que tudo bem então vamos embora. Para entender, para variar, tudo tem uma origem confusa. Textos escritos com letra preta sobre o papel branco dão leitura fácil. Texto escrito com caneta cinza sobre um papel cinza, não dá para ler. Não dá para ler. E eu já tenho dificuldade de ler no TP do Jornal da Band e uso óculos. Aqui eu não estou lendo, eu não preciso de óculos. Bom, se bem que se fosse ler alguma coisa, a distância que eu estou da câmera do computador, poderia até ler sem óculos. Mas no Jornal da Band eu não consigo. Agora, ler letra cinza sobre papel cinza, aí não dá para ler. Então, quando fizeram a Constituição, deixaram lá. Artigo 142, proibido, claro, mas assim, a greve de policial militar. Na verdade, o artigo 142 proíbe a greve de militar e o artigo que os membros da Polícia Militar não podem fazer greve. Vale o inciso 3º o inciso 4º do parágrafo 3º do 142, está valendo também para policial militar, para corpo de bombeiros e tal. Bom, mas e a Polícia Civil? E os agentes penitenciários? Não tinha, não falava nada, porque a Constituição, que fala até de radioisótopo, que falava de DVD, nem existe mais DVD, fala de tudo, não falava o que fazer com Polícia Civil. E dizia, no artigo 37, que uma lei específica iria definir a vida dos policiais civis. E cadê o artigo 37 fazendo a lei específica? Para quê, né? Para quê? Nada melhor do que fazer uma Constituição em que você passa para a legislação ordinária a responsabilidade de complementar a Constituição. Então você estabelece o princípio e o resto. Não, o resto depois a gente vê. Então policiais civis fizeram um lobbyzinho lá, os federais também, e falaram, não põe claro, não põe no artigo 42 junto com a Polícia Militar que o policial civil e o federal não pode fazer greve. Põe num artigo separado, diz que depois é uma lei específica e aí a gente vai fazer o nosso lobbyzinho. Bom, até hoje não saiu, né? Resultado. 2008 teve uma greve da Polícia de São Paulo, durou quase 2 meses. Aí o STF decidiu que o direito de greve não valia para policiais civis, isso 2008. Mas, 2014, houve os 4 entidades da Polícia Civil de São Paulo entraram no Supremo para dizer, vem cá, o Congresso Nacional tem que definir esse negócio do artigo 37. Nós somos policiais civis, nós não somos militares. Polícia Federal também não. E tem que valer a lógica da lei de greve. Gilmar Mendes disse, não, de fato, há um vácuo, uma omissão do Congresso Nacional, e para os servidores fica valendo a lei de greve. Mas, Nina, policial civil e federal, não pode fazer greve, não pode. Proibiu, em 2014. Proibiu.
pode vocalizar o seu desejo, mas para isso tem que procurar o Poder Judiciário e pedir, nos termos do Código de Processo Civil, que haja uma mediação. Só fazer greve, nada. Então isso que está acontecendo em Minas Gerais é absolutamente inconstitucional. Mas, o assunto voltou. Então 2014 foi um mandado de injunção para que o ministro Gilmar Mendes, para que o Supremo Tribunal Federal desse uma decisão sobre o fato de o Congresso Nacional não ter resolvido o destino da lei prevista no artigo 37. O Gilmar derrubou o interesse dos policiais, dizendo, para vocês não vale, não vale. Mas daí o assunto voltou por um recurso do Sindicato de Policiais Civis de Goiás, dizendo, mas peraí, nós queremos ter o direito de greve, para. E aí houve uma decisão do plenário. E por 7-3, ao estilo Supremo Tribunal Federal, ao estilo omissão do Congresso Nacional, que para variar, e também do Poder Executivo, que para variar não enxergou aí um problema, os governadores que para variar também não quiseram botar a mão nessa cumbuca, porque a culpa real por trás disso tudo é dos governantes, que vão deixando o problema passar de governo para governo, que cabeça de todo mundo, que não querem entender que o que é inconstitucional não pode ser feito, o que é inconstitucional pode ser feito no Brasil, porque na prática está sendo feito, e a gente tem vários casos em que foi feito, e daí rendeu anistia e não aconteceu nada. Porque a única maneira de você segurar uma polícia militar ou uma polícia civil em greve é você jogar o exército em cima deles. Cria-se um nó. E se definiu em 2017 que quem trabalha com segurança pública não pode fazer greve, ponto, acabou. É serviço essencial de manutenção da ordem pública. 7-3. 7-3 acabou. E dizendo, o policial anda 24 horas por dia armado para sua própria proteção e para um eventual flagrante fora do horário de trabalho. Não pode, é proibido fazer manifestação armada. Que é o que está acontecendo, manifestação armada. Ou alguém acha que se gritar, pega ladrão, não vai aparecer um revólver lá de policial. Ou seja, o Estado não faz greve, definiu, não o relator, porque o Edson Fachin foi a favor do Sindicato dos Policiais de Goiás, assim como Rosa Weber e Marco Aurélio, mas votos vencidos, com Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Barroso, Toffoli, Lewandowski e Gilmar. E o Alexandre de Moraes, que puxou a votação, que depois venceu, disse que o interesse público na manutenção da segurança e da paz deve estar acima dos interesses de determinadas categorias. O Estado não faz greve, o Estado em greve é um Estado anárquico e a Constituição não permite isso. Mais claro, impossível. Mais evidente agora, impossível. Mais escrito, como eu disse, com base em letra cinza sobre um papel cinza, porque ninguém lá de largada na Constituição fez seu trabalho, erro da Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Constituinte, erro do Congresso que não o artigo 37, e erro dos governadores que não foram para cima pressionar o Congresso Nacional e foram deixando. Estoura no Ceará, estoura no Espírito Santo, estoura em Goiás, estoura em São Paulo, estoura em tudo que é lugar. Agora estoura em Minas Gerais. Felizmente, até o momento, não estourou nos termos em que a gente já viu estourar. E vamos torcer para que o governador Romeu Zema consiga encontrar uma forma de superar essa crise, de preferência, dando algum aumento para os policiais. Prometeu, porque ele prometeu. Mas em hipótese alguma, o Brasil pode tolerar que o comando do país fique nas mãos da PM. Diga-se de passagem, o comandante-geral da PM de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Rodrigues, liberou PMs da ativa para participar ontem do evento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele devia estar ao lado da lei, da ordem, da Constituição, mas ele estava do lado dos caras. Senão eu perco o controle, perco o comando. Já perdeu, porque quem comanda são eles. É sargento que comanda, é tenente que comanda, é capitão que comanda, é o comandante-geral da PM. Não tem a menor condição de ser o comandante-geral da PM.
Criado o nó, o que fica é que a gente consiga superar essa crise da melhor maneira possível. Os primeiros dias de tensão maior no meio político do que na vida do mineiro, tomara que não passe disso, e tomara que a gente consiga voltar ao que a gente tinha antes. Agora, não dá para aceitar nem a greve da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, dos agentes penitenciários. Não dá para aceitar. Mas também não dá para achar que é ok um governador fechar um acordo e não cumprir. Porque um país onde os governantes fecham acordos que não cumprem são países inseguros, institucionalmente inseguros. A insegurança da PM de um lado, a insegurança da Polícia Civil do outro, e do outro lado a insegurança institucional, resultado de pessoas que não têm palavra. Ou que têm a palavra, mas aquilo que combina com o que eles apalavraram. Isso é lamentável. Então esse é um episódio lamentável, cheio de nós, e que a gente tem que acompanhar e vai acompanhar aqui, torcendo por um bom desfecho.